nome de Jesus. Eu quero convidá-los agora para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo de número 133. Salmo 133 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor, a sua bênção e vida, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Nós temos neste pequeno salmo uma importante revelação para a nossa vida. Esse salmo é conhecido como o Salmo da Comunhão. E nós vivemos num tempo que quase que sem a gente perceber, a gente menospreza ou esquece a comunhão. Ou muitas vezes desconhecemos o seu valor. É o tempo em que nós vivemos. Vivemos num tempo que nós chamamos de geração ego entronizado. Desde a primeira infância até a última velhice, as pessoas não gostam de incomodar. Nós deixamos tão claro que não gostamos de ser incomodados, que me incomodar te incomoda. Ninguém gosta de incomodar ninguém. E é por isso que nesse tempo as pessoas se deram tão bem com a comunhão virtual, ou a comunicação virtual. Porque ali cada um fica ensimesmado no seu mundinho, nos seus gostos, e ele não tem que dar satisfação para ninguém, porque ele não se relaciona com pessoas de verdade. Vive uma vida de verdade, mas se relaciona com o mundo de faz de conta. E esse mundo de faz de conta, ele emplacou, ele veio para ficar, ele conquistou quase que o mundo todo. Exatamente pela nossa dificuldade que nós temos de viver e praticar a comunhão entre pessoas. Então o mundo facilmente foi fisgado, o mundo facilmente foi laçado, e o que muita gente não sabe é que isso é um preparo para o governo do anticristo, que é o governo de um sistema. É um governo que vem para aprisionar de uma forma poderosa e definitiva e a todos, mas as pessoas já estarão tão presas que elas serão facilmente rendidas. Não haverá muita dificuldade. O sistema que foi criado aos poucos, já foram prendendo elas dentro desse sistema que prepara o mundo para o governo do anticristo. Diferente do tempo da era cristã, ou do governo de Cristo, que é uma comunhão de Deus, que é uma pessoa, com pessoas, e exalta a comunhão entre as pessoas. Eu acho importante a gente lembrar que, apesar de ser um salmo, muita gente tem salmo como um livro de cânticos. Não, mas os salmos, eles são proféticos, eles são messiânicos. Jesus se referiu aos salmos como palavra de Deus. Muitas vezes, quando ele perguntou, não lestes? Ele estava se referindo aos salmos. Detalhes que aconteceram na vida de Jesus, como repartir as suas vestes, não quebrar os seus ossos, ser contado entre malfeitores, os portais celestiais, a sua ressurreição, e tantas outras, dezenas de profecias que se cumpriram em detalhes na vida de Jesus, também estão nos Salmos. São textos também proféticos e, portanto, são textos imortais, palavra viva. Não é porque é Salmos, porque está no Antigo Testamento, que não tem o mesmo peso ou o mesmo valor do que está escrito nos Evangelhos, ou nas cartas, ou no Apocalipse. E este Salmo está dizendo que Deus ordena a bênção e a vida e para sempre. E é verdade, é Deus quem ordena a bênção, é Deus quem ordena a vida, e só em Deus as coisas acontecem para sempre. E ele diz que Deus ordena isso na comunhão.
onde vivem unidos os irmãos. Então, comunhão, irmãos, a igreja ela é chamada de corpo. E o corpo ele é formado de partículas, de células, mas todas agregadas uma à outra, recebendo vida, transmitindo vida, em perfeito sincronismo, numa perfeita comunhão, formam um único corpo. E as pessoas que Deus salva, Ele agrupa elas num tipo de vida, em um lugar espiritual chamado Igreja de Jesus, que elas vivem como irmãos, e elas vivem como num corpo, ou em outros lugares diz como um edifício. E o contrário de comunhão é separação, é desunião. E separação, nem todos sabem, mas separação é morte. O texto está dizendo que a comunhão é o princípio de uma vida que vai terminar na vida eterna. E separação é o começo de uma coisa que vai terminar em morte eterna. Nós temos falado aqui, com insistência, repetidamente, várias vezes, que morte não é aniquilação. Na Bíblia, a morte é a separação. A morte física é quando o espírito e a alma se separam do corpo. Portanto, o corpo veio do pó, volta para o pó, mas a Bíblia não fala que aquela pessoa deixou de existir, que ela foi extinta, que ela foi aniquilada. Fala que ela separou-se. E a morte eterna é a separação do espírito de Deus. Portanto, a separação do Deus da vida é chamado na Bíblia de morte. Por isso a Bíblia não fala que eles estarão mortos eternamente, fala que eles viverão na morte. Se viverão, por que são chamados de mortos eternamente? Porque estão eternamente separados de Deus. Ou seja, a comunhão com Deus não será mais possível. A comunhão com Deus que foi possível durante toda a história da humanidade, principalmente na era conhecida como era cristã, que vai do nascimento de Cristo até o arrebatamento da igreja. Quando passar esse tempo, então a comunhão com Deus já não estará aberta a todos, e chegará um tempo que ela não estará aberta mais a ninguém. Então as pessoas continuarão existindo, porém separadas de Deus. Ele é o Deus da vida, Ele é o Senhor da vida, Ele é o imortal Deus da vida, o Criador. E as pessoas também viverão uma imortalidade, porém separados de Deus. Então, se você nunca pensou neste salmo, levando em consideração o contrário de comunhão, pense nisso. Comunhão é união com Deus, com o Evangelho, com Jesus, com o Espírito Santo, com a igreja. Comunhão é coisas de pessoas que têm alguma coisa em comum. Já o contrário de comunhão é uma comunhão fora das pessoas que têm coisas em comum com Deus. Então, quem não vive a comunhão com Deus, ele vive uma separação. E a separação é ela que dará origem, lá na frente, a uma separação eterna que a Bíblia chama de morte eterna. Quem está me entendendo, diga amém. Então veja, queridos, que Deus e a igreja são informações que nós precisamos agrupá-las na nossa vida, que nos abençoam muito. Nós sabemos pela Bíblia que Deus e a igreja de Jesus são inseparáveis para sempre. Quem sabe disso? Diga amém. Sabemos disso. Está profetizado desde o eterno passado, antes do homem vir a existir, que Deus pensou, planejou a igreja e tem um destino para ela, que é viver com Ele para sempre.
uma comunhão que começou na terra e termina no céu, que começou no tempo chamado em parte e termina num tempo chamado de plenitude. Mas como nós somos produtos do meio, nós vivemos neste mundo, que é a geração ego entronizado, que é a geração da comunhão virtual, que é a geração de que as pessoas se acham valorizadas ou até honradas, acham que isso é uma virtude quando elas dizem, olha, eu não gosto de me envolver com ninguém, eu não gosto de participar de nada, eu gosto de ficar no meu cantinho, eu quero ficar sozinho. Parece que isso é uma virtude. Parece que isso é uma qualidade. E sem a gente perceber, como produto desse mundo que a gente vive, nós estamos simplesmente pegando um caminho de fuga. Pegando um caminho que é uma rota alternativa daquilo que Deus destinou como caminho da igreja. Onde as pessoas não querem ser questionadas, nem dar satisfação, onde elas não querem abrir espaço na sua vida, e nem espaço na vida dos outros, porque é assim que o mundo vive, mas não é assim que a igreja vive. Não é assim que os salvos vivem. Não é assim que a vida existirá no céu. E como o reino dos céus começa na terra, e tudo aqui é um preparo, tudo aqui é um treinamento, tudo aqui é um teste para sermos aprovados ou reprovados, aptos ou inaptos para a vida vindoura, convém nós atentarmos para o que diz este salmo, dizendo de um lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre, e ele diz, Deus faz isso onde há comunhão. E não é todo lugar na terra que tem comunhão. Não desse jeito. Existem alguns tipos de comunhão que são comunhão entre grupos, comunhão social. Por exemplo, as nossas leis sociais, elas são criadas para dar amparo às pessoas que querem viver em sociedade, ter coisas em comum, direitos e deveres em comum. Quando alguém quer viver em sociedade e não cumpre com os direitos e os deveres, ele é chamado de marginal. Ele é chamado de criminoso. Ele é tirado da sua liberdade, ele é colocado em uma prisão. Se alguém perguntar por que ele está preso, porque ele não pode viver em sociedade. Por que não pode viver na comunhão com todo mundo em sociedade? Porque a sociedade criou regras e leis visando o bem comum de todos. Quem está me entendendo, diga amém. Então uma pessoa não pode ter as bênçãos da comunhão social sem se preocupar com os deveres e os direitos da comunhão social. Isso se aplica à vida profissional, isso se aplica à vida educacional, isso se aplica à vida familiar. Uma pessoa não tem o direito de viver em família, ter as bênçãos da comunhão da família, sem observar os direitos, os deveres de cada membro da família. Ele seria prejudicial à família. Em vez de ser alguém que soma, ele desintegra, ele desagrega. Em vez de trazer vida para a família, ele traz morte para a família. Porque ele desrespeitou um princípio simples, que é a comunhão familiar, que é uma comunhão num nível acima da comunhão social, acima da comunhão trabalhista, educacional. Mas aqueles que vivem uma vida de fé, na esperança da eternidade, eles devem se interessar por este assunto. Nós devemos nos interessar. Porque o contrário de comunhão é separação. E se comunhão é onde Deus ordena a bênção, a separação é onde acontece a morte. Então não tem nada de bonito, não tem nada de valor, não tem nada que alguém possa se orgulhar se ele tem dificuldade em viver a comunhão. Ele deveria repensar sobre isso
para viver aquilo que Deus propôs, desde o eterno passado, para viver um dia no eterno futuro. Então a comunhão, do ponto de vista de Deus, o propósito da comunhão é que no eterno passado, Deus propôs em Cristo Jesus salvar o homem. Em salvando o homem, pelo Espírito Santo, Deus estaria oferecendo ao homem amor, amando ele, aceitando ele, perdoando ele, justificando ele, honrando ele, dignificando ele, valorizando a ele, dando a ele a imortalidade, a oportunidade de viver no céu, aceitando ele nas moradas celestiais. Para isso Deus coloca no coração dele fé, esperança e, por último, a vida eterna. Esse foi o propósito da comunhão. Deus planejou. Jesus Cristo aceitou esse plano de Deus, porque quando Deus planeja a comunhão com Ele, Ele o faz em Cristo Jesus. E Jesus aceita vir a este mundo para, pela igreja, morrer, pela igreja salvar, pela igreja honrar e viver com ela para sempre. Então Jesus aceita o plano de Deus de vir a este mundo, e todos nós sabemos que ele veio para comprar um povo com o seu sangue, e esse povo que ele agrupou para viverem em comunhão, ele chama de minha noiva, ou minha igreja, ou meu corpo. E assim como o corpo e a cabeça estão intimamente ligados, Jesus se declara intimamente ligado a este povo, porque Deus o amou, Deus o perdoou, Deus o aceitou, Deus tem esperança com eles, Deus planeja um futuro eterno com eles, Deus quer eles lá na glória. Então Jesus agora por eles, Jesus por ele, pela igreja, ele aceita morrer para salvar, para honrar e para um dia receber e viver com ela para sempre. Jesus, ao fazer isso, ele disse que ele iria para o Pai preparar lugar para a igreja, e ele envia o Espírito Santo, e o Espírito de Deus agora vai conduzir, vai iluminar, vai proteger, vai convencer a cada um a manter este relacionamento com Deus para sempre. Trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Nos levar a viver uma vida de comunhão com Ele, e Ele com Jesus, e Jesus com Deus. E você percebe que Deus, Jesus, Espírito Santo e Igreja são inseparáveis. Se eles são inseparáveis, e essa quantidade de pessoa que se diz cristã e não dá a mínima para a sua comunhão, não valoriza nem um pouco seus deveres, às vezes até ignora os seus direitos. Será que eles têm conhecimento de que o contrário de comunhão é separação? Talvez, se soubessem, eles cuidariam um pouquinho mais da comunhão. Porque tem gente que não faz absolutamente nada por ela. Como se a comunhão com Deus fosse uma coisa barata. Como se a comunhão com Deus e a comunhão da igreja com Deus fosse uma coisa puramente humana, puramente religiosa, fosse coisa de homens. Mas quando você vai para a palavra de Deus, você vai ver que a ideia da comunhão com um povo na terra, ela vem antes da existência da humanidade. Vai lá no eterno passado. Quando Deus vê todas as coisas antes de acontecer, e no seu infinito e insondável amor, Ele planeja, vendo a queda do homem, vendo a rebeldia do homem, se unindo à rebeldia de Lúcifer. Deus, que poderia destruir tudo, Ele ama incondicionalmente o homem e planeja a igreja. E pela igreja Jesus aceita vir a este mundo e morrer pela igreja.
E pela igreja o Espírito Santo aceita a missão de conduzir pessoas todos os dias durante esse longo ministério que já passa de 2000 anos, de convencer pessoas de que Jesus é o Filho de Deus, de que Deus os ama, que Jesus morreu por eles. E a Bíblia fala que cada pessoa que aceita o convencimento do Espírito Santo, Deus o agrega à igreja, colocando o seu nome no livro da vida, para ele viver como igreja. E como a igreja vive? A igreja vive como um corpo. Atos 2,44 diz: e todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Existe um povo que, pelo Espírito Santo de Deus, eles estão agrupados nessa fé, nessa obediência, nessa fidelidade. É este povo que a Bíblia chama de a igreja invisível de Jesus. É este povo que a Bíblia fala que o Espírito Santo diariamente, à medida em que ele vai operando no coração das pessoas, convencendo elas de que Deus amou, que Deus as aceitou, se elas o aceitar também, o Espírito Santo convencerá elas que Jesus é o Salvador que morreu por elas. E elas, uma vez sendo salvas por Cristo, elas serão agrupadas na igreja. Então a igreja não é um grupo, igreja dos homens é um grupo de pessoas que se ajuntam como nós estamos ajuntados aqui. Para oferecer um culto, uma cerimônia, para cantarmos, para vivermos a comunhão. Essa é a igreja visível. Essa é a igreja que tem endereço. Essa é a igreja que a gente mostra a ela e fala: é lá que eu vou. Mas dentro dessa igreja existe uma outra igreja chamada Igreja de Cristo, que eu não posso falar por você e você não pode falar por mim, mas eu posso falar por mim e você pode falar por você, se você faz parte dela. E esta igreja, ela está agrupada, não é no mesmo endereço. Essa igreja está agrupada, não é por uma coisa que é visivelmente possível. Essa igreja está agrupada exatamente pela sua experiência com Deus em Cristo Jesus, através do Espírito Santo e do Evangelho. E essas pessoas foram tão alcançadas por Deus, tão afetadas por Deus, o relacionamento com Deus se deu na vida delas de uma forma tão clara, tão evidente, que elas foram agrupadas. Mesmo sendo estranhas uma à outra, talvez o irmão que está ao seu lado, que você chama de meu irmão, e abraça ele, tem comunhão, e sente saudade, gosta dele, sente paz com ele, a vida dele agrega a vida à sua vida. Talvez você nunca parou para pensar que essa pessoa nasceu num lugar longe de você, de uma família diferente, de uma cultura diferente, de uma profissão diferente, que não tem nada com você, vocês não têm nada para ser irmãos. Mas estão agrupados pelo fato de terem coisas em comum relacionadas a Deus. Que o Espírito Santo colocou direitos e deveres, amor, fé, esperança no coração de cada um. E agora nós temos isso em comum. Você teve uma experiência com Jesus que é igual ao que eu tive. Você foi alcançado pelo Evangelho como eu fui. Ele gerou uma obediência na sua vida como gerou na minha. Ele gerou uma fidelidade na sua vida como na minha. E Ele nos agrupa de tal forma que nós somos chamados de corpo de Cristo. Vivemos em comunhão. E onde existe essas pessoas que vivem assim, em comunhão umas com as outras, com o Espírito Santo, que é trabalho dele, com Jesus, que é o Salvador, com Deus, que é o grande planejador, Senhor de todas as coisas, onde essas pessoas estão, sobre elas repousa a bênção e a vida para sempre. Quem me entendeu, diga amém. Não confunda isso com comunhão de igreja. A gente está junto, a gente conhece. Não. São pessoas que
que elas entendem que Deus propôs isso, é uma proposta de Deus, é um propósito de Deus, partindo do coração dele, e essas pessoas, elas estão unidas em Cristo Jesus. Porque hoje em dia todo mundo valoriza a união desde que ela aconteça à sua volta. A igreja gosta de união desde que todo mundo se une em volta dela. O pastor gosta de união desde que as pessoas concordam com ele. Você gosta de união desde que as coisas aconteçam do seu jeito. Aquilo que eu não faria por Cristo Jesus, por mim eu faço. Eu sou parte da geração ego entronizado. Aquela fidelidade que eu não dei a Deus porque o centro da glória e da honra era Jesus, se alguém me colocar como líder do movimento, agora sim, agora eu visto a camisa. Agora é o meu ego, agora sou eu. Quem está me entendendo, diga amém. Porque pessoas que não produzem na comunhão, quando estão em projetos que parte dele, aí eles são operantes. Porque aí a comunhão acontece em volta dele. É ele que está fazendo a obra, é ele que está fazendo isso. Agora é ele, é ele, é ele, é ele. E ele nem sabe que ele está destronando Jesus. E o plano onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre é comunhão em torno de Jesus. Deus não tem compromisso com nenhum outro tipo de comunhão. Aliás, toda e qualquer outra comunhão que não seja cristocêntrica ou em Cristo Jesus, ela é simplesmente o início de uma separação eterna. A menor divisão. Divisão é duas visões. Deus só tem uma. A menor separação. No céu não haverá uma única pessoa desagregada, separada. Lúcifer e a sua legião de anjos que o acompanharam, quando romperam com Deus, foram expulsos de lá. E o homem está sustentado ainda no amor e na graça de Deus, mas chegará o tempo em que eles também sofrerão uma violenta e repentina separação, que a Bíblia chama de morte eterna. Então, queridos, Mateus 12:50, Jesus disse assim: olha, qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão. Jesus valorizava a comunhão. E ele falava: eu vou ressuscitá-los porque Deus me enviou, o plano de Deus é esse, porque Ele vos amou. Eu vim falar para vocês que Deus perdoou, que Deus aceitou. Eu vim para dar a minha vida por vocês. E se vocês quiserem agora, Deus vai nos agrupar como um corpo. Nós viveremos com Ele para sempre. E como é que a gente faz para ser irmão? Como é que a gente faz para viver a comunhão? Ele falou: olha, você precisa fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Se fizer a vontade do meu Pai que está no céu, você é meu irmão. Se você não fizer a vontade do meu Pai que está no céu, por mais que você queira, você está fora da comunhão. Mas a comunhão não quer dizer que a gente tem... Não, queridos, não é comunhão religiosa, é comunhão espiritual. Se Deus fez tudo para nos ter com Ele, por que é que tem pessoas que não fazem absolutamente nada pela sua própria salvação, já oferecida gratuitamente em Cristo Jesus? Não abre mão do seu ego, não abre mão do seu capricho, não abre mão dos seus prazeres, não abre mão dos seus valores. Por isso as verdades de Deus são questionadas, a diretriz de Deus é questionada, a vida que Deus ordena é questionada. Nós temos que pensar que aquilo que Deus ordena, é lógico que é uma coisa diferente de como o mundo vive, principalmente a atual geração. A orientação de Deus é um modo de vida para salvos. E salvos são pessoas que foram resgatadas da condenação e que tiveram a experiência de aceitar e serem aceitos por Deus. Isso se trata de uma entrega plena. Pessoas que entendem que não pode ser mais feliz do que Deus pode fazê-las.
pessoas que entendem que não podem ser mais honradas do que Deus pode honrá-las, pessoas que desistiram de se conduzir a si mesmas e entregaram suas vidas a Deus. E agora elas têm da parte de Deus uma orientação para viver uma vida que Deus ordena que os salvos vivam. Continuamos sendo pessoas comuns, passíveis de erro, porém nós temos pelo Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida, é fruto do trabalho do Espírito Santo. Se alguém diz assim, eu não consigo, não é porque o Espírito Santo não tentou te convencer. É porque você não está disposto a obedecê-lo. E seria mais fácil enganar. O evangelho que engana é um evangelho que cai na graça das pessoas, porque as pessoas podem viver como elas querem. Não, fica tranquila. Deus não é amor? Imagina que Ele vai fazer alguma coisa ruim com você. Imagina que Deus vai te matar. Imagina que Deus vai te rejeitar. Quem você acha que expulsou Adão e Eva do jardim do Éden? Quem você acha que matou Jesus na cruz do Calvário? Quem você acha que sacrificou Jesus na cruz do Calvário? Foi Deus. Um pai sacrificando de um modo cruel seu filho. Por quê? Porque estava sobre eles os meus pecados. E quando os meus pecados foram parar na vida de Jesus, Jesus não teve outra sorte. Agora, se os seus pecados não estiver na vida de Jesus, estiver sobre a sua vida, qual você acha que será a sua sorte? Quem te disse que Deus deixou de ser justo? Quem disse que Deus vai macular a sua santidade, a sua natureza santa? Para permitir que alguém que não se encaixou, que não se esforçou, que não fez o menor sacrifício para viver a comunhão que Deus ordenou que os salvos vivessem. Ele falou, qualquer pessoa que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, está sabendo o que Deus quer? Faz o que Deus quer. Você é meu irmão, você é minha irmã, você é minha mãe. Qualquer um. Portanto, o inverso também é verdadeiro. Se você não fizer a vontade do Pai que está no céu, você não é irmão, você não é irmã, você não é família. Então nós não temos o direito de banalizar a comunhão. Assim como pessoas sociais que somos, e você não se atreve a burlar a lei da sociedade. Não impunemente. Então nós temos leis que nos multam, mexem no seu bolso, e aí você respeita. Nós temos leis que mexem na sua liberdade, e aí você respeita. Nós temos leis que nos conduz de toda sorte. Mas porque Deus não tem servos amarrados, Deus só tem servos livres. Jesus veio e nos libertou e veio comunicar que Deus nos aceitou e que Ele tem um propósito conosco, um propósito de viver uma vida de comunhão. É um lugar onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre. O que não é bênção? Qualquer coisa que te leva a viver sem Deus. Vou repetir, você quer saber o que é bênção e o que não é bênção? Qualquer coisa pode ser linda, gostosa, lucrativa, maravilhosa, colorida. Se ela te leva para longe de Deus, isso é armadilha. Isso é cilada. Isso é engano. Isso não é bênção. Isso não abençoa. Qualquer coisa. O que é vida? Vida é tudo que vai viver. O que não é vida é tudo que termina na morte. Se você viver uma vida que termina na morte, isso não é vida, isso é engano. Isso é um erro. Isso é alguma coisa que você não pode fazer com você, que o Evangelho existe para te iluminar. Um lugar que Deus ordena a bênção. Por quê? É um lugar que as pessoas existirão nele, com ele, para sempre. Uma vida de prazeres que nós não temos como explicar hoje. Uma vida sem igual.
em riqueza, em glória, em valor, em comunhão, em felicidade, em plenitude. Ele quis, ele planejou. Lá no Apocalipse tem um coro no céu cantando, dizendo: ó Deus, tudo isso existe porque foi da sua vontade. O Senhor quis, o Senhor planejou, o Senhor pagou o preço, o Senhor os amou, comprou, lavou, redimiu, honrou, enriqueceu, deu a eles o direito de viver a eternidade na presença dele. Só que antes desse dia chegar, o Espírito Santo agrega aquelas pessoas que aceitam este plano de Deus para viverem unidos, como vivem os irmãos. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, você não precisa viver em união comigo. Precisa concordar comigo. Você não precisa concordar com a igreja. Você tem que viver uma comunhão em Cristo Jesus. Porque quando você viver uma vida de comunhão que Deus propôs para você em torno de Cristo Jesus, e isso acontecer na sua vida e acontecer na minha, nós não teremos a menor dificuldade em caminhar junto. Sua vida será para mim uma alegria, a minha será para você. A vida de Deus que passa pela minha vida abençoa a tua vida, a vida de Deus que passa pela tua vida abençoa a minha vida, e nós teremos coisas em comum. Quais são as coisas em comum? O amor de Deus, a aceitação de Deus, o perdão de Deus, a salvação de Deus, o sacrifício de Jesus, a justiça de Deus, o envio do Espírito Santo, as moradas celestiais, o arrebatamento da igreja. Tudo aquilo que Deus deu a um, Ele deu a todos, sem distinção. Portanto, quando eu olho para a minha vida em Cristo Jesus, eu vejo a minha vida uma vida de um privilegiado, de um amado, de um justiçado em Cristo, de uma pessoa aceita, tremendamente enriquecida por Deus. E quando eu olho para a sua vida, você é exatamente igual eu. Você não é nada melhor e você não é nada pior, porque você também foi alvo da mesma graça, do mesmo amor, do mesmo plano. Portanto, nós não temos nada de divergência. Sua posição social, a cor da pele, condição educacional, condição profissional. Não. Tudo isso desaparece quando nós somos enriquecidos em Cristo Jesus, dentro do plano do Criador. É uma comunhão que ela não acontece em torno de uma placa. É uma comunhão que ela não acontece em torno de um líder. É uma comunhão que ela não acontece em torno do meu ego e do seu ego. É uma comunhão proposta por Deus em torno de Cristo Jesus. Essa comunhão acontece em Cristo. Cada pessoa que o Espírito Santo trabalha na vida dele, que ele deixa o Espírito Santo trabalhar, ele começa a ter o mesmo carinho, a mesma admiração, a mesma vida de fidelidade para com Deus, de obediência ao Evangelho. E as pessoas que não fazem absolutamente nada pela sua comunhão, eles começam a caminhar na direção contrária da comunhão, que é a separação. Aí o diabo propõe a eles, em vez de Deus, um Deus. Pronto. Muito parecido, né? Existe o Deus. Ele fala, não, tenha um Deus. E aí tem um Deus para cada gosto, um Deus para cada ego, um Deus para cada religião, um Deus para cada pessoa. Não, Deus para mim, Deus comigo, Deus é assim comigo. Esse é o Deus dele, que ele criou para ele. Não é o Deus criador de todas as coisas. Em vez de Jesus, uma comunhão em volta de Jesus, ele vai ter uma comunhão em volta dele, ou de alguma coisa que ele acredita, ou de uma religião, ou de um propósito qualquer. Mas não tem nada a ver com o Cristo, com a proposta de Deus de comunhão em Cristo Jesus. Em vez de o Espírito Santo operando na vida dele, ele terá muitos espíritos, tentando se passar por espíritos bons, mas são espíritos enganadores. São espíritos falsos, falando mensagens falsas, levando a pessoa a distorções.
quanto à pessoa de Deus, quanto à pessoa de Jesus, quanto à pessoa do Espírito, quanto ao Evangelho, quanto à igreja. Por que você acha que tem tanta gente dentro da igreja cheia de ódio pela igreja? Cheia de rancor com a igreja? Quando na verdade você vê Jesus cheio de amor pela igreja. Você vê Jesus olhando para a igreja, ele não vê defeito nela, e você vê pessoas na igreja que só vê defeito nela. Você vê Deus com um plano eterno para a igreja, tem pessoas que não se vê dentro dela. Será que não fomos influenciados pela vã maneira deste mundo de viver? Então, queridos, mais do que em qualquer outro tempo, nós vivemos num tempo em que o inimigo está planejando, em que o inimigo está prendendo, em que o inimigo está tendo um sucesso muito grande no mundo em que vivemos, levando as pessoas a viverem uma vida longe da comunhão com Deus. Elas estão felizes, estão orgulhosas da tecnologia, estão orgulhosas das conquistas humanas, dos valores humanos, mesmo sabendo que a terra está se degringolando em todos os seus valores, mas as pessoas estão se fechando no seu mundinho virtual. As pessoas estão adoecendo, as crianças estão adoecendo, os jovens estão adoecendo, os adultos estão adoecendo, mas eles estão em si mesmados, já foram vítimas. Enquanto o inimigo prepara o seu mundo para o seu reinado, o Espírito Santo continua conduzindo seguramente a igreja de Jesus para o seu reinado celestial. Quem sabe disso, diga amém. Eu tenho certeza que todos nós sabemos. Mas nós precisamos relembrar isso, que Deus tem uma forma diferente de conduzir o seu povo. Por que o povo de Deus é conduzido de uma forma diferente? Porque vai para um destino diferente. Porque Deus está conduzindo para a salvação, dentro do seu propósito, para a comunhão. Então, quais os pontos que nós temos, quais os aspectos que nós temos para estarmos aqui? Que nós podemos falar, não, nós temos em comum. Nós gostamos de um culto a Deus. Nós gostamos de louvar. Nós gostamos de rever os irmãos. Nós gostamos das canções que exaltam Jesus. Nós gostamos da palavra de Deus. Nós gostamos das coisas de Deus. Mas às vezes entre nós já tem pessoas que foram laçadas, alcançadas ou adoecidas, que isso para elas já começa a se tornar um peso, um aborrecimento. Elas preferem falar, não, eu prefiro, não. A vida proposta por Deus é uma vida de comunhão. É assim que nós viveremos no céu. A comunhão no céu, ela existirá entre anjos e igreja. Uma comunhão plena, uma comunhão perfeita. As nossas diferenças, elas desaparecerão dos nossos olhos, mas hoje elas já devem desaparecer do nosso coração. Porque quando nós adoramos a Deus em espírito nós somos todos aceitos igualmente, enriquecidos igualmente. E em espírito a gente não é mais homem ou mulher, velho ou novo, rico ou pobre, preto ou branco, sábio ou leigo. Em espírito nós estamos todos perdidos ou estamos todos salvos. E é igualmente perdidos ou é igualmente salvos. Portanto, eu não tenho o menor direito de olhar para alguém e vê-lo melhor e nem pior. Porque nós estávamos todos debaixo da mesma condenação, nós estávamos no corredor da morte eterna e hoje nós estamos no corredor da vida eterna. Nós estávamos todos sem esperança e hoje nós estamos todos igualmente na esperança que há em Cristo Jesus. E quando eu olho para você e penso que você é uma pessoa que está unida em torno de Cristo Jesus, eu lembro o quanto Deus te ama, o quanto Deus te valoriza, o quanto Deus te quer, o quanto Deus vai te honrar, o quanto Deus vai te abençoar, o plano que Ele tem. E eu não tenho nada contra você.
Porque uma pessoa tão amada, tão aceita, tão honrada, tão valorizada por Deus, quem sou eu? Para dizer, você não, na minha vida não. O único que poderia dizer para nós, na minha vida vocês não entram, era Deus. Se Deus me aceitou, se Deus te aceitou, nós temos que para sempre termos isso em comum e para sempre louvá-lo e adorá-lo, porque ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. De maneira que Paulo diz, entre nós não há mais distinção, nem de gregos, nem de judeus, nem de circuncisão, nem de incircuncisão. Isso existia na nossa vida antes do sangue de Jesus. Isso existia na nossa vida antes de nós estarmos unidos em torno de Cristo Jesus. Uma vez em Cristo, somos todos herdeiros da mesma riqueza, alvos do mesmo amor, perdoados com a mesma justiça, alcançados com a mesma misericórdia, e viveremos honrados para Deus para todo sempre. E isso pertence a qualquer pessoa que faz a vontade de Deus. Então, querido, em toda a terra, todo o tempo, Jesus sempre teve uma só igreja. Ou você está dentro ou você está fora. Eu vou repetir para me encerrar. Em todo o tempo, desde que Deus planejou a igreja, até o último que vai fazer parte dela, em todo o tempo. Porque quando alguém aceita Jesus, mesmo que ele morreu, ele vai para o paraíso e aguarda a ressurreição. Não existe a igreja do passado. Não, as pessoas que viveram no nosso tempo, na igreja do passado, eles estão aguardando nós. A Bíblia fala, quando os mortos ressuscitarem, os vivos serão transformados e juntos nós vamos encontrar com o Senhor. Então, em todo o tempo, Deus teve uma única igreja. Em toda a terra, em qualquer lugar, Ele teve uma única igreja. E a gente passa pelo nosso tempo, ou você entra nela, ou você sai dela. É o tempo da sua existência. A igreja, ela está sendo composta pelo Espírito Santo de Deus ao longo de toda a era cristã. Desde a morte de Jesus, até o dia em que Ele for arrebatar a sua igreja. Durante todo o tempo, Deus teve uma única igreja, é chamado de Igreja de Jesus. E Ele foi tirando as pessoas ao longo do tempo e colocando elas na eternidade. Por quê? Porque elas viviam a verdadeira comunhão que existe em torno de Cristo Jesus. Então isso Deus fez por mim, isso Deus fez por você. Você precisa fazer alguma coisa por isso. Abra mão dos seus caprichos. Enfrente seu ego. Recuse as propostas do mundo. Tome cuidado com os enganos do inferno. Porque o inimigo está preocupado, o inimigo está ocupado e preocupado com aqueles que são fiéis a Deus, com aqueles que vivem em torno de Cristo Jesus, aqueles que praticam uma pura religião. Ele nem se preocupa mais com esses. Para esses ele tem deuses, ele tem religiões, ele tem pensamentos, tem filosofias, tem tanta coisa. Mas ele se interessa por aquelas pessoas desavisadas que muitas vezes esquecem o quanto foram amadas, o quanto foram perdoadas, como isso veio de um propósito eterno, passando por Jesus, passando pelo Espírito, pelo trabalho do Espírito ao longo de 2000 anos, o quanto Deus fez, o quanto Deus amou, o quanto Deus espera, o quanto Deus sonha, o quanto Deus quer. E tem pessoas que trocam isso por absolutamente nada. Mal sabem elas que o contrário de comunhão é separação, e separação é morte. Então, cada vez que você valoriza a comunhão, você está entrando num caminho que dará origem à vida eterna. É onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Que comunhão? Comunhão em Cristo Jesus. Cada vez que você desvaloriza a comunhão, você está andando na direção da morte e morte eterna, que é a separação. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém?